Mídia e Marketing Talks, os desafios mais complexos da indústria digital. Bem-vindo ao novo episódio do Mídia e Marketing Talks, os novos e mais complexos desafios do ecossistema digital. Sou Ingrid Veronese, diretora sênior da Comscore Brasil, e nesse episódio falaremos com Marcos Imaizumi, Country Manager da Ciprocal. Bem-vindo, Marcos. Vamos falar Oi, hoje Ingrid. sobre uma nova visão aí 360 da era de CTV Mobile Ads, uma oportunidade e também desafio nesse mercado de mídia e marketing, certo? Certo. Tudo bem, Ingrid? Obrigado pelo convite. Super obrigado. Muito legal. Imagina, obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui participando com a nossa audiência. Marcos, como que você chegou a essa posição que você tem hoje na Ciprocol? Você pode falar um pouquinho da sua carreira? Sim. Bom, eu sou formado em administração de empresas, tá? E acho que a minha carreira toda, na verdade, assim, eu sou um dos profissionais que já meio que nasceu na indústria online, né? Então, eu até fiz estágio em empresas até assim, mais tradicionais, com fundo de investimento. Mas no final das contas eu comecei minha carreira no online mesmo, para o grupo Play Center, que na época, acho que quem conhece o Play Center além do parque, tinham também as lojas de arcades e boliches dentro de shopping centers. Jogos. E naquela época a gente estava no boom das .com, e eles tinham acabado de lançar um projeto, Playland.com, e me chamaram porque eu sempre fui muito envolvido com games, desde criança, eu empreendi com games, tive locadora, aquela coisa assim bem da época dos videogames antigos, né? Nintendo, Master System, aquela coisa assim, então os primórdios. E aí então eu acabei iniciando a minha carreira já num projeto.com, né? Eu fiquei lá mais ou menos um ano, e logo na sequência eu comecei a trabalhar no Yahoo. O Yahoo, que todo mundo conhece, naquela época acho que tinham só 40 pessoas, e eu fui justamente para cuidar de projetos de produção, ou seja, eu era Product Manager. Um dos meus verticais ali eram games, por coincidência, e bastante mídia, também os canais de mídia, então notícias, esportes, notícias de finanças e tudo mais. E ali, então, eu me envolvi bastante com mídia, né? O departamento comercial, naquela época eu dividia banners, né? Os famosos banners. E também depois lá eu passei por algumas posições de business development, né? Então, eu acho que inclusive hoje, eu estou aqui como country manager, no fundo, é meio que um resumo do que foi toda a minha carreira. Eu sempre fui muito focado em posições de country management ou business development, é, a maior parte das vezes operando em empresas internacionais aqui no Brasil, então toda a parte de estruturação, de operação, e desenvolvimento daí de negócio, né? E publicidade sempre foi uma das linhas de negócio que estavam envolvidas em todas as minhas experiências, né? Então, e aí eu passei por outras empresas de jogos também, mais necessariamente, e desde 2013 eu estou bem assim na indústria de AdTech, né? De Advertising Tech. Então, publicidade digital, mídia programática, que acho que no fundo é o pano de fundo do nosso papo de hoje. Muito legal. E hoje, especificamente, aí na Ciprocol, qual é o papel, o seu papel aí dentro, né, as suas atividades, e como que a Ciprocol se posiciona no nosso mercado? Sim, então aqui eu estou como country manager, né, para o Brasil, e eu sou responsável justamente para supervisionar as principais áreas de negócio que geram receita, né? E aí, até falando depois um pouquinho da Ciprocol, a gente tem diferentes linhas de negócios aqui. Eu passo um bom tempo no desenvolvimento de parcerias com publishers, né? Ou seja, sempre pensando no crescimento do nosso inventário de espaço de anúncio,
né, em todos os meios. Ah, e no final das contas, acho que assim, eu tenho uma posição bem, como eu diria, até um pouco genérica, mas no fundo que ajuda a conseguir enxergar oportunidades de novos negócios, novos modelos, encontrar novas parcerias, né? Então, eu diria que eu sou bem um business development hoje. Ok. E o posicionamento da Ceprocol na indústria, assim, quais são os pilares, como que vocês atuam? Bom, a Ciprocol é uma empresa de tecnologia e mídia, né? Uma empresa global, tecnologia e mídia. A gente tem escritórios não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, Índia, Nicarágua. A gente também tem operações, obviamente, espalhadas por toda a América Latina, incluindo a América do Norte também. E a Ciprocol ela trabalha fundamentalmente em três pilares de negócio, né? Um a gente chama de mobile, onde a gente desenvolve soluções tanto para publishers como para advertisers, né? A gente tem um segundo pilar que é o de Connected TV, que é o tema que a gente vai estar explorando mais hoje. E aí, em Connected TV, nós atuamos como uma SSP, e também a gente tem uma oferta de soluções um pouco mais voltadas para publishers de um aspecto mais de infraestrutura, né? Ou seja, ajudar a desenvolver as plataformas, né, os canais Connected TV. Então a gente tem as tecnologias de monetização para o publisher poder operar mídia, né, no seu conteúdo de vídeo. E o terceiro pilar seria então gaming, que é a nossa área mais recente, né? E só uma observação, né? A Ciprocol, no final das contas, ela é uma fusão de três grupos principais, né? O primeiro era a Digital Reef, que era essencialmente focado em mobile. O segundo pilar, Connected TV, ela, na verdade, então, vem da Column 6, que é a empresa sediada nos Estados Unidos. E o gaming entra agora no nosso portfólio através da Gamers Club, né? Gamers Club é talvez a maior plataforma da América Latina focada em esportes e o esportes até de profissionais, como o esporte de profissional mesmo, onde a gente tem, no final das contas, não só uma tecnologia, mas eu diria que a gente tem uma plataforma, porque a gente tem sim, a parte tecnológica, né, servidores especiais para jogadores. A gente tem uma plataforma de matchmaking, ou seja, que faz a gestão de como esses jogadores se encontram e organizam, né, os torneios e as partidas. Ah, o negócio, né, no fundo, também é a organização de eventos de esportes, como eventos, torneios de League of Legends, torneios de Counter-Strike, Fortnite e tudo mais. E, claro, o trabalho é em cima da comunidade, né? Então, acho que esse é um dos assets mais importantes da Gamers Club, né? A gente tem uma audiência ao redor desses títulos com que a gente trabalha, onde a gente organiza atividades, competições e tudo mais. A gente tem toda aí uma camada de social media, por exemplo, em volta de torneios, em volta de conteúdo. A gente produz muito conteúdo, né, conteúdo em relação a torneios, a entrevistas com jogadores profissionais, e a gente tem também, obviamente, mídia, né? Então a gente tem daí também os canais específicos com informações relativas a cada jogo com que a gente trabalha, né? Então, do ponto de vista para o anunciante, de fato, a nossa unidade de gaming, ela representa uma oportunidade assim de você conseguir impactar uma audiência muito, muito, muito grande, muito engajada, né, que participa muito, e Uma obviamente em atenção diferentes plena, meios, total, né, em talvez o diferentes meio com maior meios. atenção, né? Porque não se pode errar, etc. Pois é, e hoje em dia, assim, é um conteúdo que você, na verdade, ele é acessado e ele é distribuído não somente nas nossas plataformas próprias, né, mas, por exemplo, você tem uma transmissão da final de uma etapa do League of Legends que é transmitida pelo Twitch,
né? Ou até E que pode de ser vez em assistido quando. pelo Twitch, num mobile, né? Exato, nos canais de YouTube, nos grupos de fãs dos jogos, e até mesmo a gente pode ver, né? O games ele está muito mainstream, né? Até um tempo atrás você tinha ali no Sport TV, você tem um horário só de esportes, né? A ESPN tem canais só de esportes, então, de fato, é multimídia mesmo, né? Inclusive uma oportunidade de você trabalhar o offline com o online. Então é um E trabalho bem super bacana interessante também. esses pilares, né, da Ciprocol, porque eles se conectam, porque eles podem se conectar e eles têm sinergia, né? Hoje vocês trabalham de forma é, integrada, já estão nesse processo. Como que está a integração desses pilares dentro da empresa? Sim, acho que esse, inclusive, acho que é a forma como a gente entende e por que que a gente decidiu ter esses três pilares dando sustentação para a estratégia, né? Mobile, Connected TV, né? Mídia, e mídia, no final das contas, é geração de negócios tanto para o anunciante como para o publisher, para o dono do conteúdo, né? Gaming entra na estratégia porque, como nós temos um pilar muito forte em mobile, e games é a maior categoria no ecossistema mobile, né? Se você for para as App Stores, mais da metade dos apps que você tem lá dentro são games. Se você der uma checada, a maior parte da grana que as App Stores geraram mundialmente vem da categoria de games, né? E os games, no final das contas, essa indústria, ela, no final das contas, acho que ela é uma das responsáveis por empurrar o desenvolvimento, a evolução da tecnologia, tanto de mídia quanto outras tecnologias que dão sustentação a qualquer negócio, né? Seja para engajar usuários, seja para você desenvolver coisas mais rápido. Então, para a gente é super estratégico, né? Obviamente tem muito negócio, né, nessa indústria, a gente vê aí agora as grandes techs todas fazendo movimentações muito grandes ao redor de games, né? E para a gente, obviamente, faz E muito até sentido, publishers, né? Até publishers se movimentando também, em totalmente. termos de Então, conteúdo e tal. exato. Então, para a Produzir. gente faz muito sentido, porque a gente consegue ter um foco maior, uma eficiência maior no desenvolvimento e no aprimoramento das nossas soluções, porque a gente acaba atendendo, então, a indústria de games, que é uma indústria muito exigente, a gente traz clientes de lá e a gente atrai também uma audiência e anunciantes que não são especificamente de games, mas eles conseguem enxergar valor na audiência de gaming, né? Os Então, não endêmicos, né? exatamente. E óbvio, então tudo que a gente já tinha com mobile e connected TV, ele já de cara, ele já cria sinergia e é consumido por esse terceiro pilar, né? Eu vejo muita sinergia entre essas três frentes de atuação da Ciprocol. Eu acho que vocês elegeram os três mais proeminentes do mercado, né? Tem tudo para ser um sucesso mesmo. Mas essa evolução me leva à próxima pergunta, que tem a ver também com a evolução do 5G, né? E a velocidade da internet. Então, hoje a oferta e o consumo de streaming é muito maior, a experiência é muito melhor, jogos online também, e as tecnologias também se aprimoraram nos devices, né? Tanto das TVs conectadas, os videogames, os smartphones, tablets, etc. Isso tudo também acaba gerando uma nova oferta de inventários, e formatos e infinitas aí possibilidades de trabalhar mídia e marketing nessas frentes, né? Falando especificamente das TVs conectadas, como que você o que você pode trazer para a gente aí de um pouco da sua experiência sobre o consumo desses inventários, o que tem surgido nesse contexto, como que os anunciantes estão trabalhando? Eles estão preparados? Eles estão por dentro? Eles estão explorando? Você pode falar um pouquinho disso para a gente, por favor? Claro. Eu acho que você, inclusive, aqui na sua introdução, você já resumiu, você já deu um bom overview assim, em relação
ao mercado, por que CTV, né, está sendo hoje um dos assuntos mais quentes, assim, principalmente no meio publicitário. Mas o que você falou, assim, o consumo hoje, por exemplo, da mídia vídeo, ela não para de crescer, né? Então, e obviamente, para você ter qualidade e ter audiência, você ter acesso, você tem que ter uma infraestrutura tecnológica boa, né? Que ele consiga te dar qualidade na transmissão, rapidez, obviamente ele ter um preço de acesso baixo ao ponto de você poder escalar e massificar. Então, eu estava até vendo mesmo pesquisas de vocês sobre a penetração de smartphones, né, de internet, quantidade de dispositivos móveis habilitados e ativos na região. Então, obviamente, tudo isso ele favorece ao crescimento ah, da mídia Connected TV, da mídia vídeo, né? E aí você entende também que a grande parte desse impulso ele vem, por exemplo, de grandes geradores de conteúdo, né? As TVs, a indústria cinematográfica e tudo mais. Então, uma coisa puxa a outra, né? Então, você precisa ter uma massificação de acesso a esse tipo de conteúdo, você tem que ter infra, né? Você tem que ter tecnologia. Tem que ser uma tecnologia barata, né? Ou acessível, para que todas as pessoas de todas as classes consigam ter acesso, né? E qual que é a situação hoje de Connected TV, do mercado de Connected TV? Aqui no Brasil, eu diria que até ele se estende para a América Latina, acho que em termos de maturidade tecnológica, maturidade cultural e acessibilidade mesmo, né? Ou seja, a qualidade da infra, acho que dá para dizer que Brasil e Latinoamérica né, estão na mesma situação, e a situação é a corrida pelo lançamento de canais, plataformas Connected TV, ela está muito acirrada. Então a gente vê uma movimentação de todos os produtores de conteúdo em vídeo já preparando e botando em prática as suas plataformas de streaming, né? Entendendo onde que esse conteúdo vai ser posicionado justamente para não conflitar, por exemplo, com YouTube, com TikTok, com canais pagos, né? Então esse é um desafio, porque eu não acredito que a Connected TV ele seja simplesmente um substituto do que, de repente, da TV linear que a gente tem hoje, ou do Pay TV. Eu acho que hoje ainda existe espaço para todo mundo e acho que os gerentes de marketing eles precisam entender que o grande desafio é como é que você extrai o melhor de cada um deles e consegue montar um plano diversificado onde você consegue pegar o melhor de que cada canal, cada mídia, cada tipo de inventário tem, né? Cada contexto, né? Porque cada uma dessas tecnologias, elas se apresentam em diferentes momentos da vida do usuário, né? Perfeito, é exatamente isso. Então, por exemplo, o que a gente está enxergando aqui em termos de demanda, né? O mercado anunciante consumindo Connected TV. Como todas as tecnologias, isso aconteceu com o mobile, né? O lançamento dos apps e tudo mais. Então, aquela assim, tipo, sair do website e para o app foi um processo, né? Em que você acaba criando novos negócios, você acaba criando diferentes ecossistemas de tecnologias, de players, né? Em Connected TV tem a mesma coisa. E o que acontece? A gente, aqui na América Latina, como a gente começa a ter contato um pouco mais tarde, em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, então a gente vê que se os próprios publishers, os donos da plataforma, eles demoraram, tiveram um tempo ali para entender como tudo funciona, então o mercado publicitário, o mercado que consome a mídia Connect TV, ela agora está nesse processo assim, opa, levei esses 2 anos aqui tentando entender o que era Connected TV. Eu digo, né, acho que não só a gente, mas outros players do Connect TV, acho que nesses últimos 2 anos a gente ficou num processo de evangelização de mercado, né? Ir nas agências, explicar o E que que Connect provavelmente TV. vai ser constante, né? Porque a gente, quando está conseguindo disseminar algum conhecimento, já vem uma tecnologia nova para a gente absorver e poder disseminar também. Perfeito. Então, a,
existe esse processo, não tem jeito, né? E o difícil, e como hoje você tem ofertas e você tem tecnologias diferentes e nuances diferentes, né? Então, qual que é a diferença entre a publicidade em vídeo, né? Que é muito comum até em mídia programática, você vai compra o CPV, compra o View e tudo mais. Qual que é a diferença desse vídeo? Qual que é a entrega desse vídeo em relação à entrega do YouTube, em relação à entrega do TikTok, dos short vídeos, da entrega do linear e da entrega do pay TV, por exemplo, né? Então, Dos fast channels. exato. Então, o cliente, eu até não, sabe assim, não julgo, assim, eu compreendo que é difícil ele tomar uma decisão e já ter a confiança, ter um conforto de começar a fazer investimentos maiores e, de fato, botar num plano de mídia. Mas o que a gente enxerga esses dois anos que passaram, a gente, acho que o mercado testou, já teve a oportunidade de testar, entender, e agora eles já começaram a fazer muitos testes, né? Então, a gente até acredita assim, que eu acho que no começo do ano que vem a gente provavelmente já vai ter muitas marcas aí que vão ter sim uma porcentagem da verba do orçamento alocada já permanentemente para a Connected TV. Já previamente planejada para isso, né? Exatamente, né? E o que vai acontecer? A oferta de conteúdo também vai aumentar consideravelmente, principalmente as locais, que é o que a gente tinha uma falta, né? Porque até então, você o que é o streaming? Netflix, HBO e todos os canais, né? Muito internacionais, né? Ou seja, Os SVODs nesse caso, né? exatamente. Mas, pô, então você para pensar, você olha aqui, quem que tem conteúdo em vídeo localmente, tem um monte de gente ainda que ainda não deu as caras, mas a gente sabe que está todo mundo se preparando, né? E eu acho que E vai tem os coincidir. AVODs também, né? Que fazem parte dessa cadeia, né? Exato. Então, você tem AVODs, SVODs, Fast Channels, é uma sopa de letrinhas. É. É difícil até para a gente entender, a gente demora para entender exatamente qual que é cada nicho ali, cada definição. Mas, enfim, então, a gente está amadurecendo ainda, o mercado está amadurecendo em relação ao entendimento do Connected TV e a experimentação. Então, acho que, assim, ano que vem, muito mais gente vai experimentar e já vai ter gente usando o CTV na estratégia com certeza, tá? Porque descobriu quais são os benefícios, tá? Então, Gente que já testou e já vai ter provavelmente mais definição até dos KPIs, né? O que me leva à próxima pergunta, inclusive. exato. Porque é difícil compreender, mas eu estou tirando dinheiro de TV e pondo em TV, eu estou tirando dinheiro de digital e pondo em digital, né? É não sei nem se dá para a gente chamar de um meio, mas é uma disciplina híbrida, né? Que combina aí o melhor de dois mundos, né? Da TV, o entretenimento, etc., mas também com métricas digitais, né? Eu acho que essa é a principal vantagem de poder metrificar e tal, mas eu queria também saber da sua experiência. Se esses clientes que estão testando, eles já têm esse mindset, se eles já estão treinados, eles já têm esses KPIs definidos, se eles entendem que a gente está falando de uma disciplina diferente, com critérios diferentes, e que podem ter metas diferentes também, né? Como que está a relação, assim, dos anunciantes, de acordo com essa experiência? Olha, eu acho, eu estou vendo assim, acho que aqueles que testaram, né, e já fizeram testes assim, com uma mentalidade olhando de fato assim, sei o que eu quero testar, sei o que eu quero medir. Porque o problema não adianta você simplesmente medir coisas se você Não não tem. consegue, na verdade, comparar essas métricas que você está tendo com outras coisas para você saber onde que está sendo eficiente e onde que não está. Onde eu posso ter mais oportunidades, onde eu não posso. E isso, na verdade, poucos fazem, tá? Eu acho que, assim, naturalmente, poucos fazem bem. Mas quem está É. fazendo já descobriu sim, já entendeu quais são as métricas. Uma das vantagens a Connected TV ele é negociado no programático, né? Ou seja, então ali o seu andar de operação, de negociação e tudo mais, né? O trade, ele acontece já está acontecendo num terreno que todo mundo conhece.
Sejam as agências, sejam os próprios anunciantes, os clientes, né? Então, já facilita bastante. Por quê? Porque você consegue operar exatamente como você estava operando o mobile, como você estava operando o desktop, né? E outras campanhas de vídeo e tudo mais. O que muda agora, né? Muda, no final das contas, justamente esse elo, esse link que estava faltando, que é comparar agora com TV, compara com YouTube, compara com as outras plataformas de vídeo, né? E até Uhum. entender onde que essa audiência que consome Connected TV traz mais valor, né? Então, por exemplo, pô, de repente eles entendem que, olha, o Connected TV eu vou usar mais no prime time. Por quê? Porque é o momento que, de fato, o cara está em casa, tá ali no sofá, ele tá descansado, ele não tem nada tirando a atenção dele, ele tá focado no conteúdo, ele É tá o focado em momento assistir. relax dele, né? É um momento que ele tem a atenção voltada para a tela, É. né? O estudo que a gente fez o ano passado e agora está fazendo uma segunda onda, foi feito na América Latina e também no Brasil. Dados de Brasil nos mostraram que 74% das pessoas assistem aos conteúdos do início ao fim, né? E que mais de 50% adora maratona, acho que 56%. Então, é um momento, assim, de muito engajamento, e eu vejo isso como muita oportunidade para os anunciantes também. A gente entende isso e por isso que eu falo assim, agora que é a partir desses detalhes que o pessoal de marketing eles vão ter que começar a aprender. Isso que você falou é fundamental, né? Por exemplo, qual que é o complete view rate de um ad no Connected TV? É altíssimo, né? É com certeza mais de 95%. Por quê? Porque é um tipo de conteúdo que você está ali, mesmo que Você seja um pre-roll, escolheu esse conteúdo, você né? escolheu, você está ali, você vai esperar o ad passar e consumir. É diferente de quando você está num consumo, que é num outro contexto, num outro mood, eu diria, que você está vendo vários vídeos, por exemplo, vários vídeos, vídeo do YouTube, vídeo alguma coisa assim, que é um tipo de procura por conteúdo, consumo de conteúdo diferente do que o Connect TV hoje, por exemplo, ele oferece mais, né? Então, a forma de você interagir ali com a tela é diferente, né? Em Connect TV você não tem o skip, por exemplo, né? Então, para quem hoje não conhece Connect TV, diz assim, o que é Connect TV? Cara, é a sua televisão no computador, pela internet. Porque você tem o break comercial, né? E ele tá ali, ele vai passar, você tem que esperar ele terminar para continuar vendo a sua programação, né? Você não pode pular o ad, né? Por exemplo. E mas eu acho que ele tem um fator muito psicológico, como você falou, é o momento da pessoa de estar consumindo conteúdo e como que ela se relaciona com a marca, né, naquele momento, naquele contexto. E nesse ponto, a Connect TV ela tem vantagem, porque dos benefícios é a segmentação. Muito legal, Marcos. E, inclusive, nesse mesmo estudo que a gente fez e está fazendo essa segunda onda, a gente já identificou que metade da população digital é espectadora de CTV. Isso representa mais ou menos uns 66 milhões de usuários, dos quais os jovens, eles são muito mais exigentes em relação ao tipo de publicidade. Eles preferem que ela seja vinculada aos seus hobbies e interesses, que seja contextualizada e que tenha a ver com alguma busca ou compra que eles tenham realizado na internet. Então, tem que fazer sentido para eles, né? É um público que já nasceu digital e que está acostumado a ter escolhas e relevância. Então, a publicidade para esse público tem que ser relevante. Você enxerga uma preocupação do anunciante hoje em relação a isso, a contexto e etc.? Não, com certeza. Eu acho que, sei lá, desde que eu fiquei super envolvido mesmo, né, com publicidade, eu entendo que acho que o primeiro valor que a mídia tem que entregar quando um anunciante procura um fornecedor de mídia é justamente segmentação, né? Ou seja, E não é entender mais que de aquela fato, segmentação classe A, B, C, né? exato, Antigamente. porque como você falou, e isso foi fácil, inclusive, de entender por métricas, né? Hoje todas as mídias, seja mobile, desktop, tal, você tem mídia, você tem as métricas de como o usuário está interagindo,
com a publicidade. Você entende quais as mídias que o usuário detesta, ele pula, ele não quer saber, né? Então, a partir daí, você entende mesmo de fato que existe essa necessidade de segmentação e de contextualização da mensagem que você quer passar, sendo ela publicitária ou não, mas tem que estar contextualizado em relação às expectativas, aos interesses, aos anseios de quem está assistindo, e melhor ainda se estiver contextualizado ali no que ela está consumindo naquele momento, né? Eu Sim. acho que ela acaba emergindo ali num tema, num contexto específico, e obviamente, quando você consegue encaixar uma publicidade ali, ela se torna menos, eu não diria, intrusiva, né? Ela Ela se torna incomoda menos, menos. incomoda menos, tá? É. E isso é total verdade. E eu acho que, no fundo, eu acho que uma boa notícia para os anunciantes é que, em Connected TV, a capacidade de segmentação ela é super, super avançada, né? É. Ela é mais avançada do que você tem hoje em E Google, ela por já exemplo. é, inclusive, também mais percebida como menos invasiva, como incomodando menos. Ela é percebida dessa forma também, né, na Connect TV. Então, é realmente uma vantagem para os anunciantes. Os usuários, os espectadores enxergam que na TV aberta, por exemplo, a, a publicidade incomoda mais, interfere mais, quebra mais a experiência deles de consumo de conteúdo. Sim. Agora, unindo um pouco do mobile com a TV conectada, né? Você acha, como que você vê que o inventário mobile tem contribuído para as estratégias de TV conectada? Ah, legal. Essa é uma pergunta muito boa e, no fundo, ela está justamente assim, ela está sendo o centro de todas as conversas e a gente enxerga, né, as necessidades e oportunidades que os publishers enxergam, né? No final das contas, a necessidade do publisher, ela é diretamente ou não, ou de repente de uma maneira simplesmente só o inverso, mas é a contrapartida do que o anunciante procura, né? E olha só, então, mobile, ele é muito relevante para um mercado como a América Latina, onde você tem, por exemplo, é, publishers entrando, né? E aí a gente tem que entender também, porque a oferta de conteúdo, ela depende muito da capacidade desse negócio, né? Dessa plataforma que ele está lançando, ou seja, desse investimento em levar um conteúdo para o usuário, em dar retorno para ele, né? Então, e essa é a situação. Então, você imagina só, a gente está num momento em que você ainda tem uma demanda pela mídia baixa, né? Ou baixa, assim, baixa porque ainda a gente ainda nem amadureceu, a gente vai É. ainda escalar muito agora nos próximos meses, próximos anos. Mas então, para o publisher, é muito importante que ele faça assim, pô, eu vou investir aqui, eu vou levar um conteúdo novo, mas eu quero ter retorno, né? Eu quero ter anunciantes, eu quero ter audiência. É muito difícil para qualquer publisher, por exemplo. E foi a mesma dificuldade que a gente teve quando lançou sites, quando lançou apps, que tudo bem, eu tenho um app novo, eu tenho um canal novo. Como é que eu distribuo isso? Né? Como é que eu vou mostrar para todo mundo? Ele não sai popular como um Netflix, né? Então, e você precisa ter uma audiência mínima para poder gerar negócios ali, né? Até para suportar o seu investimento e que gerar mais ter Desenvolvimento. grana para desenvolver mais conteúdo e tudo mais. Então, enfim, então é o ovo e a galinha. E aí a gente descobre que não descobre, mas naturalmente a gente entende que a gente tem que começar a usar, encontrar meios de trazer audiência para um canal e gerar monetização, para que essa audiência gere tráfego e gere paid views, e ad views, e você consiga monetizar. E nesse ponto, o mobile é super estratégico. Ele é super, super um facilitador. Por quê? Ele te ajuda, por exemplo, na sua estratégia de trazer novos espectadores para o seu canal. Porque muita gente vai encontrar o seu conteúdo, o seu canal, através do mobile. O mobile vai ser a primeira experimentação, né? Todos os canais de streaming, todos que a gente conhece, tudo, Netflix, HBO, Disney, todos eles têm sempre uma versão mobile, que é a versão over the top, que é o tal do OTT. Né? Então, basicamente, é o mesmo conteúdo que você tem que você vê na televisão, mas você vê também no tablet, vê no celular. E aí você Qualquer para momento, em pensar. qualquer lugar. Exato.
Então, e hoje, em mobile, no ecossistema de negócio mobile, você já tem em operação e já disseminado em termos assim, de maturidade de quem trabalha e quem consome mobile, você já tem tudo pronto. Por exemplo, você tem uma demanda dos anunciantes por fazer publicidade em plataformas mobile. Né? Então, ou seja, então você consegue pegar um pouco do dinheiro do digital que vai para mobile e fazer uma publicidade ali, pelo menos na sua versão mobile. Dois, é muito mais fácil hoje você fazer campanhas de app install, por exemplo, que são o modelo mais tradicional de adquirir usuários para o mobile, mas você pode usar no mobile, usando o mobile, levando o usuário para a sua versão app, por exemplo, né, ou até para a sua versão web, que seja, e o usuário ter ali o seu momento a oportunidade de experimentação do seu conteúdo ali, e ele fala assim, pô, gostei, vou assistir na minha televisão também. Ela vai lá e entra liga sua televisão e procura lá como baixar o app da Ingrid, né, o novo app CTV, disponível para assistir na sua Smart TV. Né? Então, por quê? Porque isso pouca gente se atenta, e é o que a gente vê que é, de fato, um dos, né, dos gargalos ali, onde causa fricção. Pô, não é fácil você lançar um novo canal. Né? Hoje você tem ali, você liga a sua TV Samsung ou LG, você tem ali o menu, você tem vários já apps recomendados, né? Mas aquele espaço é finito, da mesma forma como foi a homepage do Yahoo. Né? Da mesma forma, e por isso que hoje não tem jeito, você tem as App Stores, você vai lá na App Store, tem milhões de coisas. Como é que você faz para buscar as coisas? Né? Então, e como a estratégia de aquisição de usuários em mobile, ela já está, na verdade, disseminada, ela já é entendida, Estabelecida. Estabelecida, ela é tecnicamente barata. Né? Então, ela ajuda muito, por exemplo, no lançamento de um novo canal, ou até gerar tráfego, né, para um conteúdo. Hoje eu chego no mobile, eu posso mandar um push para o usuário dizendo, olha, o seu programa favorito vai começar daqui a 10 minutos. Liga lá na sua TV e já começa a assistir. Ou ainda né? Recomendar um programa que tenha o mesmo contexto daquele que já é o favorito. Entendeu? Como o mobile, no final das contas, por ele ser daí o canal de comunicação em que o usuário está ali 24 horas por dia com ele, fácil, na mão, os publishers de Connected TV precisam sim dar uma atenção para o mobile, porque vai ser um dos canais de comunicações principais. Né? E o consumo que aconteça em qual plataforma seja no Smart TV, seja no tablet, seja no celular ou no computador. Né? Porque no final das contas a gente está falando de pessoas consumindo conteúdo em vídeo, né? Daquele publisher. Né? Ou seja, pensar um pouco além do hardware, né? Um pouco além Sim, o hardware da hoje plataforma. Ele é quase indiferente, né? Exato. E isso é o melhor dos mundos para vocês, né? Que vocês trabalham com uma tecnologia que contribui de uma plataforma para outra. E como que os planos, as marcas estão traçando esses planos combinados, vocês fazem essas recomendações, vocês conseguem mensurar o sucesso de uma ação combinada entre mobile e CTV? Sim, obviamente, a gente não consegue ainda comparar todas as métricas e tudo mais, mas, obviamente, na verdade, que essa é uma das grandes corridas tecnológicas em EdTech, principalmente. E EdTech, eu não estou nem falando mais de Connected TV, tá? Porque se a gente parar para pensar, daqui uns anos aí vai ter uma outra mídia. De repente vai ter a Apple Watch vai virar ali um device, o Google Glass, né? Você vai ter novos formatos de mídia. Exato. E no fundo, o grande desafio é como é que você consegue, de fato, você ser user-centric, né? Ou seja, ter toda a sua estratégia voltada no usuário e usar as diferentes mídias de uma maneira que você consegue conversar com aquele usuário no momento certo, independente da plataforma que ele esteja consumindo o conteúdo. No Né? momento Acho mais que esse relevante, é o né? Exato. Acho que esse é o maior desafio então, assim, hoje
de todo o Exato. marketing, né? Exato, é o tal do omnichannel, né, e tudo mais, mas, gente, é muito difícil, né, e hoje, no momento que a gente está todo mundo falando de dados, todo mundo, o meu projeto de dados, que o dado é o mais importante, pô, verdade, e está todo mundo coletando dado, só que, assim, eu vejo pouca gente, de fato, botando esses dados, Até organizando, identificando e qual botando em dado prática para o realmente é negócio. relevante para você, né? Às vezes. Exato, entendeu? Assim, para que serve aquele dado para eles? E aqui a gente entendeu bem, sabe? Assim, pô, o importante é o usuário, né? Então, hoje a gente já tem tecnologia que, de fato, a gente já consegue fazer muita coisa combinada, né? Uma coisa assim que eu já consigo criar touchpoints diferentes para o mesmo usuário, para a mesma campanha, e, de repente, com mensagens diferentes de acordo com o mood Momento. daquele momento e de acordo com a plataforma que ele está usando. Então, assim, um dos meus grandes recados para todo mundo é: olha, gente, entenda, Connected TV é uma mídia muito, muito poderosa, mesmo, como todo mundo está falando, e porque é basicamente uma TV linear, uma TV melhorada, né? Mas mais do que isso, enxergue que também ela não vai ficar substituindo com a coisa. Não é simplesmente você trocar a verba de um para outro. Você tem que entender que a TV vai funcionar perfeitamente e vai te gerar muito valor se você souber exatamente em que momento você usar na sua conversa com o seu cliente, Com né? qual Então, mensagem? exatamente, você vai usar short vídeos para uma outra mensagem, de repente para um outro interesse, né? Você vai usar TV linear, vai usar rádio, vai usar YouTube. Meu, aproveita que tem, né? Canais Uhum. diferentes. Bom E problema, né? Pior se a gente não tivesse exato, opção para se comunicar com esse usuário, né? Com esse exato. espectador. Então, e aqui, assim, só para dar exemplo prático, assim, né? Como a gente está já trabalhando mobile com Connected TV? Pô, a gente consegue entender quem são as casas, né? Onde estão mais ou menos as TVs que estão sendo impactadas por tal campanha. A gente consegue fazer uma entrega de push, né? Perto desses lugares onde provavelmente o usuário está assistindo, né? Ou seja, a gente consegue usar o mobile para fazer justamente geração de tráfego para o conteúdo da programação Connected TV. Né? A gente consegue contar uma história, a gente consegue chamar a audiência para sair de um meio e ir para o outro. Né? Então, acho que esse é só o começo, né, do que a gente consegue fazer. A gente vai descobrindo de acordo com as necessidades dos clientes vão aparecendo, a gente vai entendendo o que ele quer no final, né, qual que é a KPI, e fala assim, pô, dá para fazer. Vamos usar mobile assim, entra com Connect TV, dá até para pegar, usar games, alguma plataforma de games que eu tenho ali, dá para fazer também, mas cada vez vai ficando mais complicado, viu? A tecnologia vai melhorando, vai automatizando tudo, mas no Mais final complexo. fica mais complexo, porque você tem E mais mais ferramentas. completo também, né? É. Agora, para complicar um pouquinho mais, eu vou te perguntar sobre inteligência artificial. A gente sabe que já tem impactado inúmeros negócios, e eu queria saber, no seu negócio, no universo das plataformas, como que isso está sendo trabalhado? Tá. Obviamente, a gente não tem um projeto, assim, olha o projeto de AI. No final, assim, AI ela é usada em vários aspectos, né? E não nesse sentido de, olha a imagem que criou só de através do... Né? Hoje a gente fala de AI, o pessoal pensa muito em chat GPT e criar imagens e fazer fake vídeos, essas Deepfake. coisas. Na verdade, inteligência artificial você pode aplicar de diversas maneiras, né? De uma maneira geral, e vai além assim do que a gente faz dentro de casa, mas, por exemplo, como eu vejo AI aplicado para publicidade, né, de uma maneira geral. Então, é nítido que AI pode te ajudar muito, por exemplo, com a parte criativa, né? Seja a geração de conteúdo, texto, geração vídeo, geração imagem, ele vai facilitar muito, vai enriquecer muito, por exemplo, o segmento ali de criação, né? Produção de material, você consegue ter, por exemplo, ads dinâmicos, de repente você pode ter ads infinitos para uma campanha, sabe? Você vai mudar um pouco a forma como os criativos são trabalhados, são operados, de repente, no ecossistema. Vejo muito também, na verdade, do lado do ponto de vista assim, de quem é gerador de conteúdo, né? E principalmente em relação a dados. Usar a inteligência artificial para entender comportamento do seu próprio usuário, né? Ou seja, de fato pegar aquela batelada de dados que o pessoal tem,
né, de O tudo bando de dados. de tudo, analisar, né, os dados internos, com analytics e tudo mais, tudo mais, e conseguir entender também que fatores externos ao seu negócio estão influenciando na decisão de consumo do usuário, né? Do lado de EdTechs, a gente já entende que isso já é feito há muito tempo, né? É tentar entender assim, como é que eu consigo criar segmentações usando dados diferentes, e agora cada vez de fontes diferentes, mais ainda Integrações mais heterogêneas, sofisticadas, né? totalmente fragmentadas, totalmente despadronizadas. Então, obviamente, AI pode ajudar nisso, porque ela faz exatamente isso. Você dá dado para ela, ela vai entendendo padrões, ela vai fazendo esse tipo de coisa, né? E vai criando novos, né? De acordo com o que você pedir para ela fazer. Mas, assim, desculpa se no nosso negócio AI não é um negócio tão glamouroso assim que, né, assim, puta, olha o vídeo que foi feito em AI, olha a propaganda que foi feita. Não, a gente pelo menos não usa AI para isso, né? Mas é indiscutível a Poder. importância e o impacto que vai ter, né? Bom, eu vejo que assim, a Ciprocol, né, e o teu trabalho é bastante entusiasmante, né? Porque trabalha com frentes bem atuais e que ainda tem oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, né? E de grandes mudanças. Sobre os projetos da companhia para esse ano, apesar da gente já estar em agosto. O que ainda está por vir? O que está te entusiasmando mais que você possa contar aí para 2023? Eu acho que assim, a gente não tem nenhum grande projeto específico assim, mas eu diria assim que acho que o nosso grande investimento, o nosso grande projeto é, no fundo, continuar desenvolvendo as soluções que a gente tem em cada pilar, né? E não é pouco trabalho isso. No fundo, ele é um grande projeto porque ele está, na verdade, baseado num grande projeto de dados, no final das contas, né? Então, você imagina que o First Party Data, né? A gente fala de First Party Data, hoje está falando muito, mas a gente nem sabe o que é e para que serve. Mas, de fato, a gente está num momento totalmente imerso no assunto dados, independente se a gente está falando com um advertiser, independente se a gente está falando com um publisher, né? Um dos nossos grandes parceiros de inventário por exemplo, operadoras, né, de telefonia móvel. Então, você imagina a quantidade de dados que muitos players possuem na mão, né, e como que isso pode ajudar no desenvolvimento de soluções que, de fato, vão trazer valor para o mercado, né? Então, eu diria assim que eu acho que o nosso grande projeto é conseguir, de fato, conseguir tornar os nossos dados acionáveis, né? Uhum, Então, acho que isso a gente vai, na verdade, aprendendo, porque você saber para que serve, você primeiro precisa ter meio que uma demanda para isso, né? A gente poderia fazer inúmeras coisas com certeza. com o que a gente tem na mão, mas não faz sentido enquanto o mercado não amadurecer e aprender também a pedir, né? Então, eu acho que assim, nos negócios que a gente está intensamente assim atuando, é, na verdade, assim, esse tipo de demanda, esse tipo de descoberta, ela não para, né? E, no fundo, quando a gente vê lá o que o pessoal está desenvolvendo, o pessoal de tecnologia, estratégia e tudo mais, tudo tem o pano de fundo são dados, né? E parece meio que jargão, meio que, né, todo mundo fica falando, meio clichêzão, mas a gente vê como que isso, se eu falar de É a base, segmentação, né, para é decisão. dados, gente. Então, assim, eu até brinco, né, com uns amigos meus de mercado, eu falo assim, gente, publicidade virou um negócio tão chato, né, que agora Aquele mídia virou glamour do commodity, Mad Men como se não fosse, existe mais, agora é científico, né? né, não é? Então Por isso é tão você, comum ver agora engenheiros, matemáticos, exato. estatísticos trabalhando em publicidade, né? Não, e é fantástico, você vê assim, depois no final, né, as capacidades, o potencial de como conversar com a audiência, é absurdo, é É, fantástico, ele desenvolveu pra caramba. é. Só que quem está operando ali, fala assim, pô, às vezes eu ponho uma campanha no ar, falei com o cliente, pus a campanha no ar, nem vi,
a peça, nem vi nada, Que porque bom, porque se você não vai era lá, entra no target, DSP, cara, a campanha eu estava só vejo, correta. e aí a campanha é legal, falo assim, olha, tá performando bem, eu tô vendo aqui o dashboard, mas, sabe, mas brincadeiras à parte, eu acho que é isso mesmo, a mídia vai se tornar cada vez mais Cirúrgica. data, né, analítico o Ah. negócio. Então, E no enfim. meio de tanta inovação e mudança e tecnologias, que tipo de conteúdo, plataforma, evento, o que que você consome para se manter atualizado desse cenário? Tá, por eu estar muito focado, a gente está, né, muito focado com EdTech de uma maneira geral, eu consumo bastante, na verdade, isso é uma coisa que eu me cobro sempre, pô, devia estar vendo mais literatura, Ah, mais livros, assim. Mas eu acabo consumindo, na verdade, muitas fontes diversas de informação, algumas até, no meu caso, até mais voltada para negócios, né, business development, entender mercado, aquela coisa assim que a gente precisa, não tem jeito. Mas eu gosto também muito das literaturas também mais, um pouco mais business tech, os né? Então tem alguns futuristas canais, por exemplo, também. tem alguns canais específicos, por exemplo, para mobile, tem um cara que chama Eric Silfer, por exemplo, o cara ele disseca, por exemplo, ele entende muito de negócio, ele entende muito a parte técnica, quais são, tipo, a Apple lançou lá agora o ATT. Vai lá e explica o que tecnicamente o negócio faz no final das contas, o problema que vai dar em relação se você trabalha com design, se você trabalha com dados, blá, 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 e ele faz um cruzamento de, né, impactos técnicos com impactos de negócio, faz esse tipo de análise. Eu gosto muito desse tipo de literatura, consumo muito isso. Eu vou bastante, eventos, né, gente? Acho que no meu caso, por exemplo, você tem que conversar com as É, pessoas. Eu acho que o maior uma das aprendizado, melhores assim, fontes são as pessoas. e querendo ou não, assim, acho que né, eu sou sortudo aqui por estar trabalhando, em poder atuar numa indústria que é bem linha de frente, né? Eu tô numa empresa, pô, que é bem linha de frente ali da batalha, trabalhando com uma tecnologia super, né, inovadora, que ainda sempre a gente vai para os mercados, tem que ficar ensinando, né? Eu tenho sempre essa sensação, pô, tô sempre tendo que ensinar, é difícil, eu nunca pego quando o negócio já tá dando dinheiro pra caramba, é sempre essa coisa, mas é muito legal, porque, e a gente só aprende, e aí eu, assim, no meu caso, onde que eu aprendo mais? Meu, é conversando, A falando lá troca de com o experiência cliente, falando com mesmo, o prática, fornecedor, né? é, porque é nessas conversas que você vai pegando, a partir do momento que você já entende mais ou menos onde você está, né, qual que é o ambiente seu, é nas conversas que você vai entendendo para onde que as coisas estão desenvolvendo, né? E, Então você e até as frustrações, as tentativas e erros, né? O que que já deu certo, o que que já deu errado, essa total, troca de total. experiência mesmo. Pô, você sabe bem, o nosso mercado é muito dinâmico, né? Você, querendo ou não, você não tem tempo. Eu invejo quem tem tempo de ficar lendo muito. Eu gostaria de ter, mas assim, E outra, a o gente que eu não vive consigo só ler, isso, né? A gente tem família, casa, conta. total, total. Então, mas assim, então daí eu parei para pensar. Eu até tinha visto o que talvez essa pergunta fosse rolar, eu fiquei pensando, cara, eu acho que o que eu mais aprendo é justamente trabalhando, né, no sentido, vai em conferência, vai em reuniões, fala com um cliente que não tem nada a ver com o seu negócio e te pergunta umas coisas que você, pô, ninguém tinha me perguntado desse ponto de vista, e você começa a pensar aqui. Então, você aprende, né? No final das contas, eu acho que o aprendizado tem isso, assim, como faz a sua cabeça pensar e chegar em alguma coisa um pouco mais para frente ali sempre, né, baseado no que você tem. Mas então é assim, provavelmente a literatura são os principais aí, verticais, blogs de mídia e tecnologia, tá? Internacionais também, não só nacionais, Sim. mas eu leio muito, bastante isso. Jogo, assim, eu gasto meu tempo de falar em literatura, mas olha, eu jogo os jogos Mas mobile, é uma experiência também, né, para você entender a natureza de uma das frentes do seu próprio negócio. total. E vez ou outra, daí eu leio alguns livros específicos de alguns assuntos, por exemplo, sobre inteligência artificial,
quando começa a falar sobre blockchain, assim, tudo que vai aparecendo assim meio que de assunto que tá todo mundo falando, mas ninguém consegue me explicar direito. A Ninguém gente tem que sabe, se diz que aprofundar, sabe, mas né? não sabe. Eu falei assim, bom, deixa eu dar uma consultada só para ver mais ou menos o que que é, para eu não me perder lá na frente, para ter assunto. Boa. Então é assim. Conversa muito boa, Marcos. Estamos meio que chegando ao fim. E aí queria saber da sua recomendação para o futuro, assim, como que você pode, ah, se tem uma receitinha de bolo, não gostaria de falar uma receita de bolo, mas um passo a passo ou bullet points, pontos de atenção que os anunciantes devem ter na hora de pensar em como tirar vantagem dessa fusão, fusão não, né, mas da junção dos meios mobile e CTV para um plano de mídia? O que que eles devem levar em consideração? Tá, eu diria assim, esse é um trabalho que a gente está fazendo, né, e ele está vendo que está dando certo. Como a gente até tinha brincado, pô, hoje você tem tanta opção, né, de formatos de mídia, plataformas, né, meios, e cada vez vai ficar mais difícil pros clientes, né, para os anunciantes tomar a decisão da compra, né, do investimento. Então, e aí, pegando também o outro ponto que a gente falou, tá tudo indo cada vez mais dados e tudo mais analítico e tal, eu acho que não tem como fugir mais. Eu acho que o anunciante barra a agência que está representando ele, mas enfim, você de fato aprender medir o seu negócio e medir o impacto da mídia para o seu negócio, sabe? Aprender, e não é medir simplesmente, eu sei ler aqui um gráfico, não. Você saber de fato, assim, quais KPIs de fato que você usa no Fazem negócio e que sentido. você vai estar, e a partir disso, você vai entender quais mídias e quais canais te entregam essas métricas, ou quais canais te entregam métricas diferentes, você consegue combinar e chegar no seu KPI. Porque KPI normalmente é uma métrica sobre a outra, ou uma métrica vezes a outra, né? Então, Uma combinação. quando você não tem uma solução que te entrega exatamente o que você quer, e é o caso hoje, então o CTV ele está entrando nesse meio, porque ninguém sabe ainda. Não sei se ele me entrega o que eu quero, porque ainda não sei o que que ele entrega. Essa que é a verdade, né? Porque ainda não é todo mundo que foi lá e tentou entender. Mas se você for lá ver, por exemplo, se for pensar em Connected TV, meu, aprenda ou tenha consciência de quais são as métricas que você está tendo nas outras mídias que você faria uma comparação, de saber se você vê caro ou barato, se dá resultado ou não, né? Então, por exemplo, no caso de vídeo, qual que é o preço por segundo de vídeo que você tem? Qual que é a qualidade da audiência? A gente comentou lá, falou assim, pô, é um outro momento, o cara vê inteiro o anúncio, tarará. Porque assim, o segundo do vídeo de um ads curto, skippable, é a mesma coisa que um segundo de um vídeo que o cara tá. Ele não vai sair da frente, ele vai ficar olhando para aquele ad, vai esperar, porque vai começar o conteúdo logo em seguida, né? E tem coisas que, de fato, só as plataformas digitais elas não vão entregar. Mas acho que aí esse é o desafio do pessoal de marketing, entender? Putz, meu, o que será Combinado. que é mais engajador? O que é de fato mais engajador? É essa mídia de 30 segundos num ambiente que o cara não consegue pular, mas ele está num outro mood, ele nem liga muito que tem ali, vai passar uns segundos a mais, tal, né? O contexto é diferente, né? Mas eu acho que então você tem que avaliar, entender, fazer a conta de fato, assim, ó, pelo lado financeiro o dinheiro que eu estou investindo hoje nas outras, e se eu estou medindo viewability, se eu estou medindo CTR, se eu estou medindo page view, o que seja, eu preciso saber comparar com a outra. Mas a outra não tem no relatório. Tem se você fizer aqui uma conta ao contrário, ele tem sim as mesmas métricas que você teria, sabe? Então, entender as mídias que ele trabalha através de métricas que sejam padrão, né? Ou seja, ele conseguir padronizar as formas de metrificar resultado, né? Eu acho que assim, essa não tem muito. Acho que né, todo mundo hoje que trabalha com mídia sabe muito bem, já conhece, já sabe quem vende, quem é fornecedor, né? Tudo mais. Agora, entender de fato
daí lá fazer conta, que dá trabalho. A maioria das pessoas não sabem E o que é saber fazer como conta. usar depois, né? Como É, acionar de fato esse resultado, né? Que eu acho que é ainda mais importante. exato. E acho que a minha mensagem principal é: não entendam uma mídia para ser substituta da outra. Aproveita que agora tem Opções, canais diferentes, inventar diferentes formatos diferentes e aprenda a usar eles de uma maneira complementar e não concorrente, exatamente. né? Eu acho que esse é o desafio, e é um baita desafio. A maioria não vai conseguir fazer, tenho certeza. Mas esse é o desafio, entendeu? Eu acho A gente tem que bastante tempo para aprender. tem, com certeza. E, Marcos, queria muito agradecer seu tempo, sua generosidade em compartilhar aqui com a gente toda a sua experiência, suas opiniões, sua visão. E agradecer também a audiência desse novo episódio do podcast Media Marketing Talks. E nos ouvimos muito em breve em um novo episódio. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Ingrid. Foi um prazer. Pode me convidar sempre, viu? Com certeza, para próximas. Até Tá bom. mais. Tchau, tchau. Tchau. Media e Marketing Talks, os desafios mais complexos da indústria digital.